E aí, beleza? Vitor Serão aqui do Programando Soluções, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as estruturas de repetição do JavaScript. Eu vou mostrar como funciona a estrutura for e também como funciona o for-in e o for-off. Então veja esse vídeo até o final para saber a diferença entre eles e como você pode utilizar. Mas eu só queria deixar um recado, siga o Instagram Programando Soluções, que lá tem conteúdo de segunda a sexta e o link está aqui na descrição. Então vamos lá, o JavaScript ele contém algumas estruturas de repetição que elas são utilizadas para percorrer estruturas de dados como arrays e objetos. E ter esse tipo de dados é comum em todos os sistemas, então por isso é muito importante saber trabalhar com esses loops. Então vamos lá, a primeira instrução de loop aí que eu vou utilizar aqui, que eu vou mostrar, vai ser o for. Então eu vou abrir aqui a tag script. Então como que ele funciona? Ele tem basicamente três parâmetros, tá? Então aqui for, let, aqui eu vou declarar uma variável, tá? Vou colocar, por exemplo, i, colocar contador igual a 0. Então, esse é o primeiro parâmetro, uma variável, tá? Que vai ser o inicializador aqui do loop. Aqui agora eu vou colocar uma condição. Então, por exemplo, contador menor que 10. Vou colocar contador mais. Então, a primeira instrução aqui é o inicializador, a variável que vai iniciar o loop. Aqui é a condição que vai fazer sair do loop. Então, enquanto o contador for menor que 10, que no caso é esse número aqui que vai começar com 0, ele vai fazer o que tiver aqui dentro. E para cada vez que ele passar por dentro desse loop, ele vai incrementar esse contador, certo? Então, se a gente colocar um console.log aqui no contador, o resultado vai ser exatamente esse. Ele vai vir aqui e imprimir os números de 1 até 9. Aqui dentro eu só coloquei um console.log, mas você poderia colocar a lógica que você quiser. E é dessa forma, essa é a sintaxe padrão aqui do for. Ele tem um inicializador, uma condição e o iterador aqui, que praticamente esse iterador tem que fazer essa variável chegar aqui nessa condição para uma hora sair desse loop. Senão ele ficaria num loop infinito e ia travar o seu sistema. Aqui, normalmente, esse for também é utilizado para percorrer arrays. Vou declarar um array aqui. E vou colocar o for novamente. Vou copiar aqui para ficar mais rápido. Só que aqui agora, o que eu vou trocar? Eu vou trocar aqui essa condição e vou colocar. No caso, eu quero percorrer o array inteiro de números. E nesse caso aqui tem 3 posições. Mas poderia ser bem variável isso. Então como que eu posso pegar e acessar todas as posições do array de números? Posso vir aqui, colocar, se o contador for menor que números.length, que no caso o length é o tamanho total desse array aqui, que no caso vai retornar 3, então eu faço alguma coisa, certo? E eu vou fazer o que? Vou colocar um console.log em números contador. Beleza? E aqui agora eu consegui acessar todas as 3 posições desse array. Se eu colocasse mais um número aqui, ele funcionaria normalmente, beleza? Então é com essa sintaxe aqui que dá para acessar um array completo utilizando o loop for. Outra forma aí de acessar um array, que é até uma forma mais nova aí, é utilizando o loop for off, tá? Vou declarar aqui de novo o array de números, beleza? E que agora eu vou utilizar a instrução for off para isso. Vou colocar for, e aqui já vou declarar uma variável, pode ser, por exemplo, const elemento of números. Ou no caso aqui, em vez de elemento, número of números, certo? E se eu der um console.log no número, ele vai exibir exatamente o mesmo resultado que antes, de 1 até 4 aqui. Por que ele faz isso? Aqui, a instrução for of, né? Essa instrução faz com que seja percorrido todos os valores aqui do array de números, tá? Então, sempre quando você tiver um array, você quiser percorrer ele inteiro, você pode passar dessa forma, passando números aqui, né? Que no caso é o array de números. E aí, para cada vez, para cada posição aqui desse array, ele vai jogar para essa variável número e você pode fazer uma tratativa qualquer aqui dentro, tá? No caso aqui, só o console.log, mas por exemplo, eu poderia colocar um if aqui, certo? Então, vou colocar só de exemplo, if número
Se o número for igual a 2, só para deixar aqui, ó. Então aqui eu posso fazer qualquer tratativa a mais, ele vai passar a imprimir na tela aqui sem nenhum problema, beleza? Então o for off, ele é bem mais utilizado para arrays aí, porque ele consegue acessar diretamente os valores aí desse array, retornando um resultado bem mais simples aí, mais tranquilo para se escrever, de ter que ficar colocando o tamanho do array.length e tudo mais, beleza? E além do for off, também tem o for in, tá? Então eu vou comentar aqui mais uma vez, vou criar uma nova variável aqui, let pessoa, e vou colocar pronto, declarei aqui um objeto pessoa, e agora eu vou utilizar, vamos supor que eu queira percorrer todas essas chaves aqui e os valores desse objeto. Para isso, a gente vai utilizar o loop for in, tá? Que é bem parecido aqui com o for off. Vamos lá. Então, vou colocar for, const pessoa, vou colocar pessoa data aqui, in pessoa. Aqui no caso de pessoa data, eu vou colocar propriedade. E por que isso? Aqui, o for off, ele acessa os valores aqui de uma estrutura, no caso o array, certo? Então ele acessou o 1, 2, o 3 e o 4. O for in, quando a gente passa aqui o pessoa e passa aqui o in, ele não vai acessar o valor diretamente, mas sim a propriedade aqui do atributo aqui desse objeto, certo? Então, nesse caso, se a gente vir e colocar um console.log propriedade, ele vai imprimir nome, idade e profissão, igual ele já imprimiu aqui. Beleza? Então aqui ele acessa a propriedade. Isso é interessante porque, acessando a propriedade aqui do objeto, a gente pode percorrer ele e imprimir os valores, certo? Dessa forma aqui. Pronto, agora aqui a gente tem todas as propriedades acessadas com o seu valor. Então, nome, João Silva, idade 30, profissão, programador. Para acessar uma propriedade aqui de objeto, a gente poderia fazer, por exemplo, pessoa.nome. Ou também, a outra forma de fazer isso é colocando pessoa e entre colchetes nome. E essa forma aqui é muito utilizada quando a gente está usando o loop, porque aí a gente consegue acessar dinamicamente, tá? Então, primeiramente, aqui na variável propriedade, ele vai ter o nome, então ele vai passar aqui nome, o 2 pontos, e vai pegar o pessoa aqui no caso nome da pessoa vai ser João Silva, depois idade e depois a profissão, beleza? Então essa é a principal diferença aí do for in, do for off, o for in. Ele pega as propriedades, o for off os valores, e o for aí é o loop padrão que ele vai poder acessar qualquer um dos dois, beleza? E normalmente o for in é utilizado com objetos e o for off utilizado aí com arrays, beleza? Então é isso, todo o código-fonte utilizado aqui no vídeo vai estar aqui na descrição. Se você gostou desse conteúdo, curta aqui o vídeo. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu!